última palestra antes da nossa mesa redonda, estamos um pouco avançado no horário, mas acho que a gente tem deixado oportunidade de vocês perguntarem, o que acaba avançando um pouco no horário. Então, o Lucas é geotécnico, já trabalha com a gente há uns 5 anos e defendeu a dissertação de mestrado dele hoje, então está craque no que dele. Ele já fez um teste hoje de manhã, então bora, Lucas. Boa tarde a todos. Como o Giovanni falou, eu me chamo Lucas, sou geotécnico aqui na Red 5 Engenharia e esqueci de pegar o pegador. E fiquei com a difícil missão de apresentar depois o Geraldo. Depois dessa palestra muito boa, obrigado, Geraldo. E vou falar um pouquinho hoje sobre modelagem numérica, modelagem geotécnica e mineração, com foco aí para expertise de alguns casos recentes que nós temos trabalhado e os próximos passos aí em relação à modelagem numérica. Minha apresentação aí está dividida em 3 partes principais: uma breve introdução à modelagem numérica, seguido aí de alguns estudos de caso que eu vou apresentar e algumas considerações finais sobre esses estudos. A modelagem numérica em geotecnia ela tem algumas particularidades quando comparada à modelagem de outras disciplinas, né, como da engenharia estrutural ou da engenharia hidráulica. E se dá principalmente pela grande relevância que a situação de campo tem na compreensão do problema em si. Então, basicamente, a primeira etapa de uma modelagem numérica vai envolver aí a compreensão e a definição de um modelo geológico, geotécnico do local em que se deseja analisar. Na sequência, devem ser avaliados aí eventuais e potenciais mecanismos de falha e as hipóteses a se considerar, hipóteses e simplificações a considerar nessa modelagem. O ponto que eu vou destacar aqui nessa apresentação hoje é essa terceira etapa da idealização do problema, em que se faz necessária a definição do método numérico de análise e também dos modelos constitutivos que vão representar o comportamento daquele material na análise numérica. Geralmente, na geotecnia, na geotecnia convencional, os métodos clássicos de análise envolvem, aí, por exemplo, análise de estabilidade por métodos de equilíbrio limite, equações ou ábacos para definição da distribuição de tensões no meio poroso, a solução de percolação por redes de fluxo, por exemplo. Essa é a abordagem convencional que é feita para a resolução de determinados problemas. Com o advento da computação e de processadores mais potentes, a abordagem utilizando métodos numéricos em meio contínuo tem passado por uma grande evolução, principalmente nas 2 últimas décadas, em que métodos, por exemplo, como o método dos elementos finitos e o método ponto material, têm tomado aí grandes proporções na definição de soluções dentro da geotecnia. Hoje, nessa apresentação, eu vou falar um pouco mais nos estudos de caso sobre esses 2 primeiros métodos. O método dos elementos finitos já é bastante difundido na prática, realmente, para solução de fluxo ou solução de tensões. E aí o método numérico, o método ponto material, como um avanço aí desse tipo de análise para grandes deformações. No tema dos modelos constitutivos, hoje é possível a gente separar os modelos constitutivos para materiais geológicos em 3 gerações. A primeira geração, os modelos da teoria da elasticidade convencional, que por muitos anos na geotecnia foram utilizados para cálculo de deslocamentos e deformações em projetos geotécnicos. A segunda geração, os modelos da teoria da plasticidade, no qual aí se enquadra o modelo de Moore-Coulomb, que até hoje é utilizado como padrão para a definição da ruptura em materiais geológicos. E a terceira geração, os modelos de estado crítico, que foram construídos especificamente para materiais geotécnicos, para solos, considerando aí o comportamento experimental. São modelos fundamentados basicamente em ensaios laboratoriais, e eles acabam por refletir de um modo mais realista o real comportamento, tensão, deformação e resistência desses materiais que têm algumas particularidades, como a ocorrência de contração, dilatação, amolecimento e endurecimento. Partindo para os estudos de caso, o primeiro estudo que a gente traz é uma análise numérica de uma descaracterização de uma barragem de rejeito salteada para montante. Para essa análise foi empregado o método dos elementos finitos e foi realizada uma análise de tensão-deformação com acoplamento hidromecânico total, para também análise de fluxo transiente do processo de descaracterização. O modelo constitutivo que foi utilizado é o modelo de Moore-Coulomb, e o objetivo principal dessas análises foi a definição aí da influência do processo de descaracterização com a remoção dos rejeitos na segurança do barramento principal, avaliar também o rebaixamento do nível freático no reservatório em função da remoção dos sedimentos e também realizar a análise de adensamento via acoplamento hidromecânico completo.
Essas análises com acoplamento permitiram aí a simular, né, o comportamento em termos de fluxo transiente desse material com o comportamento hidráulico modelado pelo modelo de Van Genuschen para solos não saturados. Basicamente, a primeira etapa dessa modelagem consistiu na calibração do modelo de fluxo por meio do ajuste, né, dos parâmetros de permeabilidade e adensamento, para corresponder aí, para que a linha freática correspondesse às leituras de instrumentação que existem nesse barramento hoje. Adicionalmente, foi feita uma avaliação em termos de segurança, né, com a avaliação das deformações cisalentes máximas atuantes nesse barramento, observando-se, né, que para o início do processo de descaracterização não existe uma formação, né, de alinhamento, por exemplo, de potenciais superfícies de ruptura pela análise do médico. Por se tratar de uma análise transiente, esse tipo de modelagem permite o acompanhamento, né, a evolução tanto do rebaixamento do nível freático quanto dos excessos de pó e pressão com o tempo. Então, ao longo das diversas etapas do processo de descaracterização, foi possível avaliar os deslocamentos induzidos tanto pelo processo de escavação quanto pelo processo de rebaixamento da linha freática, também na região de escavação, quanto na região do barramento principal. Essas análises elas permitiram aí observar, né, a influência do processo de descaracterização realizado na porção de montante do reservatório sobre a linha freática que incide no barramento principal. Então, por exemplo, nesse caso, num tempo de 221 dias, é possível perceber, por essa linha magenta, que já houve aí um rebaixamento considerável do nível freático por consequência das pressões que atuam no barramento, contribuindo para a estabilidade. Em termos de deslocamentos, também é possível aferir aí pelo modelo numérico que os deslocamentos eles têm tendência de concentração na direção de montante, mostrando, né, que o processo de descaracterização não induz a problemas aí no decorrer desse desenvolvimento do projeto. Aqui a análise final, a partir daí, com um tempo de 756 dias, ainda não é a etapa final, mas é a etapa em que o controle total da freática na região do barramento é feito pelas escavações a montante. Então, é possível definir, né, que a partir de uma determinada etapa do processo de descaracterização, as condições aí de estabilidade do barramento não são praticamente mais alteradas pelo processo como um todo. Um dos resultados interessantes desse tipo de modelagem é a possibilidade de se determinar de forma quantitativa a variação do nível freático no barramento, que é possível de se acompanhar por meio de instrumentos ao longo de cada intervalo, né, de cada etapa do processo de descaracterização. Então, como eu mencionei, né, aí próximo dos 700 dias, né, dessa análise é possível definir que basicamente não há mais interferência, né, já se chegou praticamente na condição final aí, do nível piezométrico na região do barramento. O segundo estudo de caso envolve o dimensionamento de um túnel de adução de água escavado em material coluvionar. Para essa modelagem foi utilizado o método dos elementos finitos em 2 dimensões e em 3 dimensões. O tipo de análise foi de tensão-deformação para dimensionamento das estruturas de revestimento do túnel, utilizando tanto o modelo de Moore-Coulomb quanto o modelo Hardening Soil. Aqui nessa imagem é mostrada o modelo 3D em elementos finitos, realizado para dimensionamento desse túnel, e numa primeira etapa a modelagem foi utilizada para verificar a influência das escavações do espelho vertical para o emboque do túnel no estado de tensões e deformações da escavação a céu aberto como um todo. Basicamente, para verificar realmente se o emboque do túnel teria uma influência significativa ou não nas condições de estabilidade do entorno da estrutura subterrânea. O modelo 3D, em função aí do natural caráter tridimensional do campo de tensões nesse tipo de estrutura, ele permitiu descobrir, né, que esses deslocamentos máximos na superfície eles não superariam aí algo da ordem de 12 milímetros, indicando a segurança para emboque do túnel nessas condições, sem afetar a estabilidade do entorno. A modelagem 3D também permitiu definir a bacia de deslocamentos com o avanço da escavação subterrânea e determinar realmente, não só na região do emboque, né, na escavação do espelho, mas também com o avanço nessa região de baixa cobertura, qual seria a influência na escavação a céu aberto. Os recalques máximos também identificados pelo modelo nessas análises não superou 10 milímetros. Uma análise interessante que também foi feita, mas na parte do dimensionamento, foi a verificação das fundações das cambotas metálicas que são apoiadas nesses pontos,
Foi feita uma verificação tanto considerando uma análise 3D, esse mesmo modelo 3D utilizado para dimensionamento, quanto numa análise 2D, e foi observado aí uma boa correspondência, né, entre esses dois modelos, realmente mostrando que esse é um problema que pode ser analisado em duas dimensões, ao contrário do emboque do túnel, que é um problema por natureza já tridimensional. Utilizando o modelo Hardening Soil, que é um modelo, uma adaptação, uma evolução do modelo de Moore-Coulomb, que permite uma previsão mais acurada de deslocamentos, foi realizada uma modelagem bidimensional, principalmente focando no dimensionamento do revestimento do túnel. Então, aqui são algumas figuras dessa modelagem utilizando o Hardening Soil, tanto para a definição da zona plástica de influência da escavação subterrânea, quanto na bacia de deslocamentos totais, inclusive para a definição aí de níveis de controle para instrumentação. Aqui algumas figuras aí do dimensionamento do revestimento, né, as envoltórias de esforços e de resistência aí nos revestimentos do túnel, e também a verificação de estabilidade, mostrando aí que as deformações cisalhantes elas ficam limitadas a um valor baixo para o avanço aí, inclusive para diferentes valores de cobertura. Aqui, como eu comentei, o modelo Hardening Soil ele permitiu obter deslocamentos que se mostraram mais assertivos do que uma modelagem feita convencionalmente com o modelo de Moore-Coulomb. Isso a gente tem algumas evidências, inclusive com dados de instrumentação dessa obra. É um trabalho que a gente está desenvolvendo nesse momento, até para publicação. E a instrumentação dessa obra basicamente consistiu tanto em inclinômetros, para medida desses deslocamentos em profundidade, com o avanço da frente de escavação do túnel, quanto marcos superficiais para medida da bacia de deslocamentos em superfície. O terceiro estudo de caso envolve uma verificação de uma estrutura subterrânea para drenagem superficial. Nesse caso, foi utilizado o método dos elementos finitos em 2D e o modelo constitutivo de Moore-Coulomb. O objetivo dessa análise foi verificar eventuais situações associadas à geometria desse bueiro, especialmente a fundação, que pudessem comprometer a integridade estrutural desse dispositivo de drenagem. Basicamente foi feito um modelamento aí do sequenciamento construtivo. Esse é um bueiro enterrado, né, que foi construído e posteriormente reaterrado. Então foi feita a modelagem aí desse sequenciamento até para obter, né, o estado de tensões, considerando o sequenciamento construtivo. Como resultados, né, foram avaliadas algumas condições críticas com relação à segurança estrutural desse bueiro, variando-se principalmente aí as condições de fundação. Então, ao se considerar, por exemplo, que esse bueiro metálico encontra-se apoiado numa fundação de rocha-sã, é possível observar a ocorrência de ruptura no revestimento metálico, que poderia conduzir aí a uma condição de colapso dessa estrutura. Numa segunda condição, também uma fundação não sobre um material, um leito rochoso, mas sobre blocos rochosos, um material ligeiramente mais deformável, também foi possível identificar pelo modelo a ocorrência de ruptura na parede estrutural desse bueiro. Por fim, avaliando aí uma condição tecnicamente mais razoável para a execução dessa estrutura, que envolve a execução de um berço de areia sobre a estrutura metálica do túnel, se observa uma condição de segurança estrutural, né, atendendo aí aos critérios nessa envoltória de esforços solicitantes, não se obtendo aí nenhuma condição desfavorável à segurança desse tubo. O último estudo de caso é uma retroanálise de run-out de uma barragem de rejeitos que experimentou uma situação de colapso em 2018. Para essa ruptura, foi utilizado o método ponto material em 2D para análise de run-out e o método dos elementos finitos em 2D para análise de liquefação. Os modelos constitutivos foi o Moore-Coulomb com e sem amolecimento com a deformação e o modelo Narsend para simulação do comportamento dos rejeitos. O objetivo principal das análises dinâmicas foi a definição aí de um run-out da estrutura, né, a calibração dessa geometria na condição pós-ruptura, e também fazer a avaliação de alguns mecanismos que possivelmente levaram essa estrutura ao colapso. Nas análises com elementos finitos, que foi a primeira etapa, foi realizada a modelagem aí de todo o sequenciamento construtivo, desde o dique de partida até o último mapeamento, e a execução de algumas obras nas proximidades, aí, nos tempos próximos à ocorrência da ruptura. Essa modelagem permitiu identificar alguns fatores que condicionaram a ocorrência, como, por exemplo, a concentração de deformações cisalhantes no material de fundação
em alinhamento também com uma potencial superfície de ruptura ao longo do reservatório. Isso tem uma relação direta com alguns detalhes mais particulares desse subcaso, que está associado a um comportamento bastante complexo do material que existe na fundação. Aí, só ilustrando também, né, a concentração dessas deformações cisariantes no material de fundação e ao longo do reservatório. A utilização do modelo constitutivo NORCEND para essa modelagem numérica também permitiu calcular o parâmetro de instabilidade, que é reconhecido como o inverso do fator de segurança contra a liquefação estática. E essa sequência construtiva e a modelagem dos eventos prévios à ruptura permitiu identificar nessa região, aqui a montante dos alteamentos, da fundação dos alteamentos, uma região destacada aqui em vermelho, em que esse parâmetro de instabilidade se aproxima muito de 1, indicando uma possibilidade de ocorrência de liquefação estática nessa região. Na segunda etapa foi realizada uma modelagem de grandes deformações, utilizando o método do ponto material. Esse método é um método com formulação híbrida, não é um método lagrangiano, como é o método dos elementos finitos, e ele é formulado, ele tem uma formulação dinâmica, e permite aí, buscar uma solução final, né, considerando a dissipação da energia cinética do sistema. Esse aqui é o modelo de cálculo utilizado e discretizado aí em cerca de 140 mil pontos materiais, em uma malha de 3x3. Esse tipo de modelagem em grandes deformações permite aí avaliar, né, a ruptura progressiva, também associada à degradação de resistência do material de fundação ao longo do tempo de processamento. Então, aqui ao longo dessas imagens, né, aqui em cima um pouco pequeno está localizado o tempo de processamento, e a gente pode verificar nas imagens o avanço aí das tensões cisariantes, inicialmente concentradas com uma maior magnitude no material de fundação, e se propagando aí no início da ruptura para a região do reservatório. Ao final da modelagem, a gente consegue obter uma superfície final aí da geometria completamente rompida e estabilizada em termos de energia cinética. Para finalizar, eu trouxe aqui algumas animações que mostram esse tipo de modelagem, né? Esse aqui é um resultado direto da modelagem em grandes deformações, que permite compreender a cinemática do movimento como um todo, né? Tanto, no caso, por exemplo, nesse segundo vídeo, a progressão das deformações cesariantes no material de fundação e também no reservatório, quanto a geometria final, né, da estrutura rompida após a estabilização. Como considerações finais, eu pontuo aqui que os recursos computacionais atuais, eles permitem aí a realização de análises geotécnicas preditivas mais avançadas, considerando tanto métodos numéricos alternativos ao que convencionalmente é utilizado, como elementos finitos, quanto modelos constitutivos que também captam de uma maneira mais aproximada, mais realista, o comportamento de materiais geotécnicos. A lição, né, a moral da história é que o modelo de Moore-Coulomb não é o limite. Existem muitos outros modelos que podem contribuir na compreensão aí dos fenômenos geotécnicos. Esses métodos numéricos alternativos, eles também são bastante úteis na avaliação de problemas diversos dentro da geotecnia, tais como análise de dinâmicas de impacto, análise de ruptura de outras estruturas geotécnicas que não barragens, tais como pilhas, taludes, ou barragens com outras finalidades que não contenção de rejeitos, e também análise de rupturas de encostas para definição de riscos potenciais associados a um evento de ruptura. É isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e a paciência, e também a equipe técnica da Red 5 pela colaboração nas análises. Obrigado. Primeiro, gostaria de te parabenizar pela brilhante apresentação. Eu vou só colocar a nossa pequena experiência em relação à tua experiência em modelagem numérica, mas nós trabalhamos muito com Plaxis, modelo Plaxis, software Plaxis, e utilizamos muito para dimensionamento de estruturas de contenção de terra, em termos de várias soluções, paredes de diafragma e assim por diante. E nós trabalhamos com o código 2D, o bidimensional. E eventualmente utilizamos o 3D. E o que nós temos observado é que o 3D ele oferece valores muito próximos das instrumentações de campo. Ele é mais preciso.
E dentro da sua apresentação, eu gostaria de saber o seguinte: quando é que você toma um partido dentro de um determinado problema? Você apresentou ali a condição de tuning, você trabalhou com 2D e 3D, e que momento que você aborda um cenário na avaliação em 2D? Outra questão que eu queria colocar: a gente sempre trabalhou com o modelo constitutivo de Moore-Coulomb, sempre. E aí o que me causou curiosidade é o seguinte: na sua abordagem, quando é que você usa o 2D ou o 3D, ou quando você usa o 2D e o 3D simultaneamente? O ideal é sempre avaliar, né, as influências de um estado tridimensional na análise. Então, existem problemas que são essencialmente 2D, como, por exemplo, o cálculo de um túnel em regiões fora do emboque é um problema essencialmente 2D, que as análises tridimensionais e bidimensionais convergem, como aquela análise que é apresentada ali da verificação de fundação. Porém, existem outros problemas em que o campo de tensões é naturalmente 3D. Então, não tem uma regra explícita, né, sobre qual tipo de modelagem. Por exemplo, a retroanálise dessa última ruptura, né, da barragem de rejeito, é um problema de estabilidade de taludes que é essencialmente tridimensional. Aquela ruptura aconteceu de uma forma tridimensional. Então, embora a análise dinâmica tenha sido realizada em 2D, ela permitiu, de certa forma, uma aproximação adequada com os dados de campo, né? Então, essa avaliação da abordagem tridimensional, da abordagem bidimensional, depende muito de cada caso, de cada problema, né? O ideal é sempre, quando existe essa possibilidade de que a modelagem tridimensional vai fornecer um resultado que seja mais aderente, permita, por exemplo, otimizar ou ter uma solução mais segura para a barragem, é que ela seja realizada também em conjunto com a análise 2D. A análise 3D tem algumas particularidades que ela tem algumas dificuldades a mais, né? Você tem um problema de discretização, de uma geometria mais complexa. Então, a análise 2D, eu sempre insisto para o pessoal, né, que ela nos traz essa sensibilidade. Então, utilizar a análise 3D isoladamente, considerar que ela vai dar todas as respostas, pode não ser o melhor caminho. É melhor uma solução aí combinada, né, da análise 2D com a análise 3D. Qual software que você trabalha? A gente trabalha com o pacote da Rock Science. Então, para análises 2D, o RS2, e para análises 3D, o RS3, com os dois softwares. Para equilíbrio limite, também o pacote da Rock Science, que é o Slide 2. Principalmente em relação, primeiro, boa tarde, né? Principalmente em relação ao último estudo de caso, você precisou de algum tipo de informação específica, de fundação, alguma fonte de ensaio especial, não convencional, para fazer aquela retroanálise da ruptura do talude? Esse caso dessa retroanálise, por sorte, é um estudo que contém muitas informações. Então, não é um estudo de caso de projeto, né? É um estudo que já foi conduzido até por um outro painel de especialistas, e nesse caso em específico, o objetivo foi realizar uma análise em grandes deformações para avaliação da aplicabilidade do MPN. Mas no caso, isso depende muito do modelo constitutivo que vai ser utilizado. Então, se for utilizar o modelo de Moore-Coulomb, a realização de ensaios convencionais é suficiente. Agora, para a utilização, por exemplo, do modelo NORCEND, algumas outras investigações adicionais vão ser necessárias. Por exemplo, não apenas ensaios trexiais não drenados. É preciso também realizar os dois, né? Trexiais drenados e não drenados. É preciso também você ter um conhecimento maior sobre a rigidez máxima do material. Então, isso depende mais do modelo constitutivo do que do tipo de análise que você vai fazer, né? E aí, cada modelo constitutivo vai demandar uma investigação específica para parametrização. Nesse caso particular, no último caso, tinha ensaios assim, de todo tipo. Por exemplo, trajetória de tensões controladas, trexial com trajetória de tensões controladas, ensaios DSS, ensaios dinâmicos, ensaios CSS também, para determinação desses parâmetros. Então, quanto mais investigação disponível existe, melhor a calibração aí de um determinado modelo constitutivo. Beleza. Obrigado, pessoal.